Bom, hoje é dia 4 de abril, turma de eletrônica, e vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que é demultiplexadores e multiplexadores, ok? Nesta aula nós vamos ver sobre alguns conceitos de portas lógicas e como os multiplexadores agem, né, e os demultiplexadores por essas portas, tá? E também por vias menores, né? E por vias de portas lógicas. E também questão dos buffers tri-stage, beleza? O que que, o que a gente pode tomar como base? Deixa eu pegar um novo slide aqui. Rapidinho aqui, deixa eu tirar isso aqui. O que que eu posso tomar como base? O número de informações que eu vou receber, que eu vou chamar aqui de I, que é o número de informações, quando chega num determinado momento, como eu disse para vocês, o cálculo dele é 2 elevado a n, certo? Pois muito bem. Vocês viram que através desse número, que é um número natural, eu posso dimensionar o quê? Um circuito lógico programável através das portas lógicas. Por exemplo, se aqui tem 4, por exemplo, o meu número de bits, né, que eu vou falar aqui já de informações, vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a 4 menos 1. Isso. Por quê? Aqui eu vou ter aqui 16 menos 1, 15. E por que isso? Porque o primeiro bit, ele sempre vai começar com o 0. Então, você sempre retira ele. Mas só que tem um porém. Existem tipos de circuitos integrados que, o que acontece? O número de informações que você passa de bits é tão veloz, é tão rápido, que você precisa selecionar algumas informações, certo? Então, é nesse âmbito que nós temos a questão do quê? Dos registradores, que eu vou aqui somente mencionar um pouquinho. Dentro de um computador ou de um circuito lógico, eu vou ter um número de informações dessa seguinte forma. Eu vou ter aqui um registrador em que eu tenho entradas, vou ter aqui os canais de seleção, e as saídas, certo? Pois muito bem. Dependendo daquilo que você for falar, você pode fazer com que o que aconteça? Eu tenho aqui um registro e quero passar ele, por exemplo, de analógico para digital. Se eu faço isso, eu tenho que utilizar um decodificador, o que eu vou falar também na terça-feira. Mas aqui é um registrador. Muito bem. Dentro do seu computador, por exemplo, um exemplo de circuito registrador é a ULA, que é a sigla para unidade lógica aritmética. Aritmética. O que significa isso aqui, professor? É nesse momento que você envia, por exemplo,
os dados para que ele possa fazer as operações matemáticas que você quer que ele faça, como função, seja ela modular, logarítmica, exponencial, você fazer uma operação de multiplicação, divisão, todo tipo de análise matemática, lógica matemática, passa pela ULA. Ela é um tipo de registrador. Dentro desse tipo de registrador, você vai encontrar um elemento que é muito importante, que são os barramentos. Ela pode funcionar assim como um registrador. Barramentos de endereço e você também vai ter os barramentos de dados. Barramento de endereço e você vai ter também o barramento de dados. Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu estou tocando nesse assunto porque a função do multiplexador em um circuito combinacional é o quê? É eu selecionar dentre todas essas entradas, aqui, entrada 1, entrada 2, até a entrada N, a informação que eu vou selecionar por esse barramento e que vai sair para um outro componente, sendo ele ou um multiplexador ou um demultiplexador. Em suma, em resumo, o que é isso? O multiplexador é uma estrutura lógica combinacional em que eu faço com que entre as informações pelos canais de entrada, como vocês estão vendo aqui, onde que eu numerei de 1 a N. Nessa posição aqui, eu tenho o meu barramento de endereço. Barramento de endereço. E através desse barramento de endereço, ele vai selecionando ou comutando estas entradas até que saia uma saída. O sinal de saída. Professor, aonde que a gente vê isso? Isso você vai ver dentro de uma memória de um computador, certo? Lá você vai trabalhar como um futuro técnico de eletrônica, você vai trabalhar com registradores, temporizadores, sensores, tudo isso em que, numa fração nanométrica de segundos, vai te dar o quê? Uma saída. Um exemplo prático disso. Você montou um circuito, você é um técnico, você está na indústria, você montou um circuito e você tem 2 tanques, por exemplo. Vamos supor aqui que você tem 2 tanques nessa indústria, certo? E você tem um sensor aqui e ele vai avaliar o nível de água que esse tanque vai ter, certo? Se você falar, por exemplo, ou programar para esse multiplexador, se nessa altura aqui, vou chamar de H1, a, a torneira que eu vou colocar aqui, suponhamos que seja uma torneira, não vai se abrir, e sim em H2, o multiplexador, né, o sensor, ele vai enviar uma ordem dizendo, na entrada 1, mantém o quê? A torneira fechada. O barramento de endereços lê,
passa para o barramento de dados, envia para a saída e você recebe essa ordem dizendo que não precisa de encher. Mas, se chegar na altura 2, ele vem, esse dado vem para o barramento de endereços, vem para o barramento de dados, que é esse daqui, onde os dados são analisados e sai o quê? A resposta, que você tem que abrir a mangueira para que o tanque encha até uma altura de novo, certo? Você pode fazer isso aqui também quando for fechar. Se você aqui tem um outro sensor aqui embaixo, ele vai enviar a mesma ordem dizendo, olha, nessa altura aqui, eu preciso que o meu tanque esteja enchendo novamente. Vai enviar para o barramento de endereços. Se chegar nessa altura aqui, por exemplo, vai falar, continue enchendo, manda a saída. E, quando chegar na altura do primeiro sensor, pode fechar a torneira, o barramento vem para cá, tem essa leitura já previamente programada por um microcontrolador, que vai para o barramento de endereços e depois para o barramento de dados, e envia para a saída dizendo para fechar o circuito, tá ok? Fechar esse processo. Então, o multiplexador, ele tem essa finalidade. Você vai trabalhar com a tabela verdade, certo? Onde você vai ter o quê? As entradas e as saídas, certo? Pois muito bem. Neste caso aqui, todas as entradas em 4, até de 1 e 1 e 1 e 2 e 3 até I4, elas estão totalmente o quê? Fechadas. Mas você tem o quê? As saídas, certo? Em que eu tenho a tabela verdade, que se for 0 e 0 nas duas, vai ligar I1. Se tiver 0 e 1, vai ligar I2. Se tiver 1 e 0, vai ligar I3. E se for 1 e 1, vai ligar I4. Como vocês podem ver aqui, o barramento foi feito. Por exemplo, se na minha primeira eu tenho que ter verdadeiro para o primeiro e verdadeiro para o segundo, para que eu ligue I4, o que tem que funcionar? Você vem, liga o fio, conecta até uma porta do tipo AND, certo? Em que não tem o quê? Nenhum tipo de negação, como nessas duas portas aqui subsequentes, ok? Todo mundo está entendendo até aqui, sim ou não? Está entendendo. Beleza. Então, o que funciona? Neste caso aqui, esse agrupamento ou seleção de portas é o quê? É o meu multiplexador. Através da entrada ser negativa ou não, se vai utilizar portas AND, OR, SHOR ou NOT, tudo isso vai demandar o quê? Do meu multiplex, que ele vai exigir apenas uma resposta, apenas uma saída, tá ok? E ele só vai abrir, neste caso, quando aqui for 1 e 1, tá ok? Quando for em C2. O multiplex, como eu mostrei aqui para vocês, ele tem as 4 entradas, 2 canais seletores, que é o C1 e o C2, e uma saída. E vem a pergunta, professor, como que eu sei que, por exemplo, o meu multiplex aqui, ele está reforçando a ideia que ele é 4 por 1, ou seja, 4 entradas, uma saída. Como que eu posso avaliar isso? Através do datasheet. Quando você pega o datasheet de um CI, por exemplo, de um multiplexador, né? Lá já informa quantas entradas ele vai ter e quantas saídas ele vai ter. Professor, pode vir com 2 saídas? Até hoje eu não vi, certo? Mas eu já vi, por exemplo, multiplexadores com 6 entradas e uma saída. E tudo vai depender do datasheet que você vai trabalhar. Neste caso aqui, o multiplexador, o que nós temos? Temos 8 entradas, certo? E temos 3 canais de seleção.
onde estamos fazendo o quê? A seleção para acionar os dados dessa entrada. Por exemplo, se na primeira entrada for 0, 0 e 0, entre o canal C1, C2 e C3 for todos zeros, eu vou acionar a minha entrada I1, ou seja, o meu barramento de endereços, ele vai até a entrada I1 e eu vou receber o dado que está vindo por ele. E assim sucessivamente. Se aqui, por exemplo, no I6, eu tenho que o meu canal C1 é verdadeiro, o 2 falso e o 3 verdadeiro, o meu multiplexador ele vai chegar até o canal 6 e vai fazer essa abertura para que eu leia esse dado. Ok? Aqui nós temos dois multiplexadores. Ok? Onde cada um tem 4 entradas e uma saída. Certo? Esses com 8 entradas, como eu falei, eles são bem mais caros, né? São muito mais importados. São importados, perdão. E você pode colocar, né, de 8 entradas, utilizando dois multiplexadores. E ligando o quê? As respostas que cada um tem concomitantemente a um outro multiplexador, dependendo da resposta em que você está selecionando. Aqui, por exemplo, você está vendo o que foi feito no circuito aqui de cima, em que eu tenho dois multiplexadores ligados a um outro multiplexador e que envia o sinal estendido até o quê? Até a entrada aqui em 0, certo? Beleza? Tranquilo? Este aqui, pessoal, é um exemplo onde onde eu estou utilizando o quê? Onde eu estou utilizando 8 multiplexadores, certo? Dentro de circuitos combinacionais, o multiplexador, ele tem o quê? Essa finalidade, certo? Em que ele assimila várias informações e vai requisitando apenas uma, dependendo da tabela verdade com que você vai trabalhar. E esse aqui, como eu falei para você, ele é muito utilizado em ULA, Unidade Lógica Aritmética. Ah, professor, não somente na unidade lógica aritmética, mas também na produção de texto, quando eu abro o meu Word, ou quando eu trabalho com o meu pacote Office, ou pacote que seja de editor de texto, sim, ele vai fazendo essa seleção de dados já previamente determinada pelos códigos da tabela ASCII2, ok? Muito bem. Aqui foi montado um circuito, certo? Onde eu tenho aqui as portas AND, 4 portas AND, 4 NOT, em que eu tenho o quê? Uma saída, tá ok? E suas aplicações são o quê? Para roteamento de dados, como eu disse para vocês, certo? Conversão em série paralela, onde há sequenciamento de operações e geração de funções lógicas. E aqui, como eu disse para vocês, aqui nós temos uma ULA, só que aqui do inglês fica A-U-A-L-U, né? Que do inglês para o português é a unidade lógica aritmética. Aqui nós temos o MUX, certo? E nós temos aqui o quê? Um registrador, que nós temos um registrador, uma outra ULA, um multiplexador e um sinal estendido, tá ok? E aqui nós temos um registrador, certo? Beleza. E o outro multiplexador e um outro registrador de endereços aqui também. Ele serve também como gerador de funções, certo? Onde que você tem aqui 3 entradas, A, B e C, e cada um mostrando o quê? A sua saída, tá ok? Beleza? Vamos mais adiante. Mais um possível que também aplicação, como eu disse para vocês, a ULA. E agora nós chegamos aos desmultiplexadores. Se o multiplexador ele seleciona de várias entradas uma única informação, o demultiplex ele faz ao contrário, certo? Ele permite o roteamento em um único canal. Como que acontece? Eu posso aqui vir
e colocar um multiplexador aqui. E através dessa entrada, eu posso selecionar diversas outras informações que vão saindo. 1, 2, até N, certo? Pois muito bem. Neste caso aqui, o que acontece? Ele faz o papel contrário do multiplex, certo? Então, se eu tenho uma entrada com 2 canais de seleção, eu vou fazer o quê? Eu vou ter o quê? 4 saídas. Como que a gente calcula isso? Você calcula pelo número de quê? De canais que ele vai ter. 1, 2. 2 elevado ao quadrado. Então, quantas saídas eu vou ter? Eu vou ter 4 saídas neste demultiplex, correto? Neste caso, como vocês estão vendo, se for 0 e 0, a saída vai ser o quê? Em 1. Se for 0 e 1, vai ser a saída em 2. 1 e 0, saída em 3. E 1 e 1, saída em quê? Em 4. Aí vem a questão. Professor, nesses quesitos, o mapa de Carnot, ele tem essa finalidade de selecionar aquilo que nós vamos trabalhar? Sim, porque antigamente, pessoal, antes dos multiplexadores e demultiplexadores, as placas de circuito, na verdade, elas eram muito extensas, muito grandes e muito pesadas. Então, quando veio o flip-flop, quando surgiu o multiplexador e demultiplexador, o que aconteceu? Esse tamanho foi reduzido. E o que aconteceu? Se o tamanho foi reduzido, o peso dessa placa também foi o quê? Foi diminuído também. Então, o multiplexador e o demultiplexador, eles servem o quê? Como selecionadores de informação. Ok? Demultiplexadores. Você pode construir um demultiplexador de 1 para 4, desde que você tenha os canais de entrada e você vai disponibilizar o quê? As saídas em cada um, ok? Onde eu tenho apenas um quê? Uma entrada, e neste caso aqui terei o quê? 8 saídas. Você pode ligar um demultiplexador a outro? Pode. Onde você vai selecionar apenas uma saída para um primeiro demultiplex e a última saída para um outro demultiplexador, ok? Nesse sistema aqui, vocês estão vendo que estão sendo utilizados dois demultiplexadores, ok? Um sinal estendido, com 8 saídas, e aqui um circuito também combinacional, com 4 portas end, 4 NOT, e com que? 4 saídas. Sinceramente, neste caso, como seria? Seria uma entrada, mas com que? 2 canais, o que me daria o quê? 4 saídas, beleza? S1, S2 e S4. Muito bem. Chegando ao final disso aqui. O multiplexador, pessoal, como vocês vão trabalhar na próxima aula presencial, vocês vão avaliar um circuito que ele vai calcular e vai medir a temperatura, ok? Então, quando ele avaliar chegar ao ponto maior de temperatura, vocês vão ver que o seguinte, que quando ele chegar no final, vai ter o quê? O uso de um demultiplex. Por quê? Eu vou selecionar apenas o quê? Uma entrada entre várias, ok? Então, esses aqui são os melhores livros para quem quiser se aprofundar no assunto. Para vocês, o melhor é esse aqui, porque ele não é tão extenso como esse daqui e ele traz muitos exemplos e exercícios para você fazer também. Beleza? Agora vamos para o outro assunto. Display de 7 segmentos. Estão vendo minha tela aí?
Ok. Beleza. O display de 7 segmentos. Na próxima atividade que vocês forem fazer, vocês vão trabalhar com esse display, certo? O display de 7 segmentos ele é formado por 7 LEDs, né, que estão posicionados a fim de fazer o quê? A numeração de 0 a 9, onde você tem o cátodo e tem o ânodo, um ponto decimal. Internamente, o display ele funciona com o quê? Essa finalidade, tá ok? Onde você tem aqui diodos, certo? Que vão selecionar a corrente que você está fazendo o quê? Enviando através de um sinal de um circuito, certo? Pois muito bem. Se eu tenho a tabela verdade, como eu tenho um display aqui de 7 segmentos, cada numeração dessa tabela verdade vai me corresponder ao número que esse display vai me proporcionar. Neste caso aqui, tenho que o número 0 até o número 9, com que a tabela verdade de cada um, passando o quê? Do número para binário. Vocês lembram como é que passa esse número para binário? Sim ou não, pessoal? Fala o número decimal para binário? Isso. Sabe, né? Dividido É por dividindo 2. sempre por 2, isso. Isso. Divide sempre por 2 e depois pega todos os restos e coloca em sequência. Beleza? É. Beleza. Nesse display, né, nós temos o quê? Como eu disse para vocês, o cátodo comum, tá ok? Fica do quê? Na parte de cima. E nós temos o ânodo comum, que fica o quê? Na parte de baixo. O set point deste display equivale a entre 9 e 20 miliamperes, tá ok? Sempre com resistências de 220 a 560. Esse dispositivo eletrônico, pessoal, como finalidade, vocês vão utilizar um decodificador BCD, ou seja, passando de binário para decimal, certo? O que eu vou falar na próxima aula. Mas, professor, por que você já está apresentando isso aqui? Porque vocês, além de trabalharem com essa atividade no próximo encontro presencial, que é o último, né? Vocês também já têm que ter uma noção de como ele funciona, ok? O que acontece? O decodificador decimal para binário, ele tem essa finalidade. Eu posso ter aqui um multiplexador ou um demultiplex, por exemplo, mas se eu quero, por exemplo, trabalhar com temperatura, neste caso aqui, você vai ter que utilizar um multiplexador. Por exemplo, eu vou colocar o multiplexador aqui e dizer o seguinte: 4 segmentos. Eu quero que, quando a minha temperatura chegar a 9 graus, tenha um buzzer aqui no final, que vai me dar o quê? Um sinal de alarme. Então, se aqui a minha temperatura for 1, não vai acionar. Se for 2, não vai acionar. Mas quando ela for 9, o que vai acontecer? Vai acionar. Então, eu estou usando um multiplexador. E estou ligando o seu canal, seu barramento, a um decodificador. E ele vai pegar toda a sequência binária do número 9, vai codificar esse valor, fazendo a mudança de base, e saindo o quê? Mostrando o número 9 aqui para vocês. Neste caso, o exemplo deu apenas o 0. Mas, se eu quisesse, por exemplo, o 7, o 8, o 9, tudo isso aconteceria porque eu estaria utilizando um multiplexador, tá? Entre várias análises de temperatura, eu quero aquela que está programada, seja a temperatura máxima, ok? É o que vocês vão utilizar na próxima aula. Aqui eu tenho um retrato de como é um decodificador BCD de 7 segmentos.
Aqui é um circuito integrado 7448, que eu vou falar para vocês na próxima aula. E aqui eu tenho ele o que internamente. Nós temos aqui os pinos de entrada e os pinos de saída. Aqui em cima nós temos os pinos de saída, os pinos de output. A entrada de 5 volts, ok? A entrada de binário e sendo codificada para decimal. E aqui os outros dois pinos. O GND, que é o terra, e aqui para onde vai ser o quê? Enviada a mensagem de entrada, para que depois, num desses pinos de saída, a mensagem já seja enviada, ok? E aqui nós temos a tabela do decodificador, que eu vou falar para vocês, né, mais adiante, na próxima aula, onde aqui já mostra o quê? As entradas e as saídas, tudo em binário. Esta aqui é a aparência do que vocês vão tratar na próxima aula de presencial, no próximo momento presencial, tá ok? Pessoal, Onde? Pois não. Pois não, pode falar. Oi, pode falar. Sim, Paulo, pode falar. Eu tinha falado? Professor, pode falar. oi. Oi, pode Oi. falar, agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Lá em cima está trabalhando com 5 volts, é só o TTL, o CMOS não? Aonde que você está falando? Aqui, é porque a gente aprendeu, sobe um pouquinho, tá, onde está a figura Desse do aqui? CI? Do CI. Ah, do CI. É. Desse Você aqui. acabou. Isso. Porque aqui está Aham. 5 volts, não é? Sim, E aqui aqui, ó. pois é, nós aprendemos que quando TTL é 5 volts, quando é CMOS é 12 volts. Só TTL, isso aí? Sim, certo? Aí Pois sim é é. só 5 volts. Ah, tá. Beleza? Ok. Porque aí, né, se fosse um segmento de 12 volts, aí teria que ter um espaço maior, né, no banco de registradores, né? Hum, Beleza? tá. Ok, tá. Tem que aí seria um CI bem mais robusto, certo? Exatamente. Eu matei sua dúvida? Não, beleza, beleza, aí sim. Mas você estava trabalhando com qual? A gente se aprendeu quando tá no TTL. Tá, né? Sim. É tudo com 5 volts, é. Sim, tudo com 5 volts. É da família TTL, né? Que você está falando, né? Isso. Sim. Uhum, justamente. Tá, beleza. Beleza? Tá, ok. Beleza. Aqui você tem um exemplo prático de um circuito, tá ok? Onde que você está ligando aqui um display, beleza? E aqui você já tem o quê? O decodificador BCD que eu vou falar na próxima aula com vocês, tá ok? Beleza, pessoal. Mais alguma coisa? Não, professor, esse assunto é muito complexo, nós vamos ter que dar umas